que se diz por aí, certo? E eu quero ler com vocês na segunda carta de Pedro, o versículo 1 até o 21. Versículo 1 ao 21, ok? A Bíblia nos diz assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, em todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos devemos conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é nosso texto de reflexão de hoje, conversa de hoje pela manhã. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós, ó Deus, queremos clamar ao Senhor que,
por tua graça, o Senhor esteja trazendo ao nosso coração um desejo muito profundo de poder entender a tua palavra, caminhar nela, ser dirigido por ela, e que essa palavra que meditaremos hoje, ela possa, ó Deus, trazer um renovo para a nossa vida, uma clareza para a forma como nós estamos querendo viver, e de tal forma, Deus, que vidas sejam transformadas, que o nosso coração seja confrontado, impactado, mas também encorajado a aproximar mais do Senhor, que é santo, que é bendito, que é misericordioso e que é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Hoje, nós vamos, e olhando para o nosso contexto, eu queria que vocês fizessem esse olhar mais fora do ambiente da sua vida, e às vezes até um pouco fora da pandemia, é que hoje nós vemos os cristãos dirigirem, com muita dificuldade, de dirigir as suas vidas pela palavra de Cristo. Os cristãos têm muita dificuldade de decidir e dirigir a sua vida pela palavra de Cristo. E não pelas suas próprias inclinações e desejos, não. Não é somente isso. Pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelas influências mundanas. Não somente por isso. A dificuldade que as pessoas estão tendo, a cada dia que passa, nós vemos mais a presença de cristãos carnais, que abandonaram há muito tempo a vida de santidade, e o que eu chego à conclusão é que parece que não está muito fácil nós encontrarmos discípulos que estejam dispostos a santificarem os seus pensamentos, as suas falas, as suas amizades, os seus relacionamentos, e a conduzir a sua vida por uma intimidade profunda com Jesus. A impressão que tenho ao conversar com muitos líderes, pastores, presbíteros, da nossa denominação e de outras, é que eles estão falando de uma dificuldade muito maior do que apenas tirar a pessoa do mundo, a pessoa parar de frequentar o boteco para frequentar a igreja. Parece que existem outras coisas mais difíceis. E quando a gente conversa com membros da igreja, com pessoas, eu queria fazer essa pergunta para você, a partir da grande dificuldade que tenho ouvido de muitos líderes religiosos, quando eles mencionam as dificuldades principais da vida com Jesus, dos discípulos que estão na igreja deles, que é a vida devocional. A dificuldade que as pessoas têm de ter vida devocional. Isso para você é uma dificuldade? Você tem essa dificuldade de se debruçar na Escritura diariamente, de ter vida de oração não ser para você um momento, não ser fragmentos da sua vida, mas para você a oração ser um elemento essencial, assim como almoçar ou jantar ou tomar seu café é essencial para você. A vida com Jesus, aqueles momentos que você separa para ter intimidade com Jesus, você encontra dificuldade nisso? Você encontra dificuldade de separar esses momentos? Se você encontra dificuldades de separar esses momentos, você está, no mínimo, no meio de 90% das pessoas com as quais eu converso. Você está dentro do mínimo. Estou sendo generoso de ser só 90% de pessoas cristãs. E eu não estou dizendo da pessoa, não estou falando da pessoa que está dentro da igreja, não está nem aí, está vivendo a vida absoluta lá fora. Eu estou falando das pessoas que querem levar a sério o evangelho. Não estou falando para menino, estou falando para crente. Tem dificuldade com isso. E não conseguem uma vida aplicada na sua vida devocional. E, por consequência, não conseguem tomar decisões que fluem da palavra de Deus. Porque o reflexo da falta de vida devocional são as nossas decisões desencontradas do Evangelho de Jesus. Todas as pessoas, quando elas se pergunte isso, quando nós tomamos decisões erradas na vida,
geralmente ela está associada a um nosso distanciamento da nossa vida devocional. Quando eu desanimo, quando eu me entrego às ansiedades, e por que entregar a ansiedade se torna assim um erro, né? Um erro gravíssimo nosso no ambiente secular? Se você vai no dicionário, a ansiedade, o significado da palavra ansiedade é você estar receoso pelo futuro, né? O que pode acontecer, né? Você fica ansioso. Só que no sentido bíblico, a palavra ansiedade no grego, ela significa estrangulamento da alma. Se entregar à ansiedade é se matar, é se enforcar, é pendurar, é amarrar uma corda numa viga, num tronco e pular lá de cima. É um contrassenso com a nossa própria consciência. Isso é ansiedade. Isso é o que a Bíblia diz. É isso que Jesus ele fala lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele está dizendo? Não fique estrangulando a sua alma por coisa alguma. E por que é tão difícil para nós buscarmos essa vida? Porque Jesus ele vai dizer isso lá. Ele vai falar assim, como é que eu resolvo? Tá, eu não tenho que andar ansioso e estrangulando a minha alma. Pastor, isso aí eu entendi. Jesus, isso aí eu entendi. O que você está querendo dizer? Mas como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer então? Ele mesmo diz, buscai o quê? Antes de tudo, o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que o ansioso tem que fazer? Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E descansar no reino de Deus e na justiça de Deus. Fazer com que as realidades do reino se tornem uma verdade para você. E como que eu vou descobrir isso? Debruçando na palavra, me encontrando com o Senhor, tendo tempo de intimidade com Deus, conversando com quem é Senhor da história, tendo intimidade com quem está acima de qualquer tipo de caos, econômicos, políticos, morais, sociais, humanitários, sanitários, ele está acima de qualquer coisa disso. Ele rege toda essa história. E aqui eu não estou te convidando a ser um ser distante ou viver dentro de uma bolha. Não, é viver no mundo com uma mentalidade diferente. Não é você criar uma bolha e vai sair no mundo, como se fosse aqueles tipos de perfil de crente, né? Que ele muda o linguajar, muda a roupa, muda tudo, mas não mudou a mente. O convite do evangelho é mudar a mente. Nós temos uma mentalidade diferente, e a gente tem dito isso aqui inúmeras vezes. O evangelho não é para mudar a minha agenda. O evangelho é para mudar a minha mente, a forma como eu entendo o mundo, a forma como eu vou gerir a minha vida, como eu vou decidir sobre o meu casamento, como eu vou decidir sobre as minhas finanças, como eu vou responder aos problemas da sociedade. É isso que o evangelho vem fazer. Essa é a proposta do evangelho. Então, quando eu olho para a segunda carta de Pedro, se na primeira o que eu percebia era um problema muito sério que a igreja estava enfrentando, que tinha a ver com os problemas externos, que eram as perseguições, as crises, as mortes, eram os casamentos que estavam com problema, era a forma como o povo entendia a política. Por outro lado, a segunda carta vem trazendo elementos mais internos da igreja, mais doutrinários. O problema nosso é que a gente precisa se aproximar mais das doutrinas bíblicas e crescermos na palavra de Deus. O que Pedro faz na segunda carta beleza, na primeira você tem uma intenção de tranquilizar os ânimos, de ensinar a mulher a ser mulher em casa, o marido a ser marido em casa, filhos, nos ensinar como que nós devemos gerir a nossa vida com a política e como devemos honrar os nossos governantes sem necessariamente concordar com eles, como nós devemos... Lá ele fala tudo sobre isso. Agora aqui ele vai olhando para a igreja e fala assim, aqui tem um problema mais grave. Aqui está talvez o grande problema da igreja por todos os tempos. Quando ela não se deixa dirigir, principalmente em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Quando ela não se aprofunda no conhecimento da palavra. E isso é tão sério, porque olha o que ele começa dizendo no capítulo 1, verso 1 e 2. Ele vai dizer assim, vou ler na revista, na edição NVI. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que,
mediante, circula a palavra mediante, se você quiser ir, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam, circula isso aí, mediante e receberam, palavras centrais nesse versículo. Receberam conosco uma graça ou igualmente valiosa, obtiveram a fé igualmente valiosa. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno, circula de novo, pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele está falando. A quem que ele está escrevendo a carta? Um povo que, mediante, ou seja, ele já inicia dizendo que qualquer benefício que eu recebo, ou que qualquer pessoa possa receber, as quais ele está escrevendo, é mediante. Mediante o quê? O que é mediante? É a partir disso, a partir da justiça do nosso Deus. O Deus justo entrou na história e mandou o filho dele justo para justificar aqueles que creem nele, para declarar justo, não é tornar justo, né? É declarar justo. A diferença de tornar para declarar é simples. Se Deus tivesse te tornado justo no dia que você converteu-se a Cristo, você nunca mais ia pecar. Agora, como Deus te declara justo, é assim, Ele te declarou justo, aplicou a justiça de Cristo na cruz em cima de você, e agora, mesmo que você peque, mesmo que você chegue a errar, por acidente, obviamente, o crente ele vai errar por acidente, é um acidente da vida dele, e ele vai lutar contra os seus pecados a vida inteira, Deus olha para ele e fala, é justo. É uma declaração de justiça. Não é que ele olha dentro de mim e vê a justiça. Não é que ele olha dentro de mim e vê que, olha, ele é raridade. Ele não olha em mim e me vê como raridade, como o ouro mais puro de Ofir. Deus não olha para mim e vê isso. Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo em mim. Ele olha para mim e vê, existe algo que vem do céu sobre a minha vida. É a mesma coisa de Deus estar olhando para você e não ver você mais. Ele olhar para você e ver a imagem e o resplendor da glória do seu Filho. Ele olha para nós, para todos aqueles que creem. É disso que esse texto está falando. E essas pessoas que, mediante Cristo, receberam essa igualmente justiça, o que eles têm que fazer? O que é o rogo dele? Graças sejam multiplicadas. Como que a graça é multiplicada? Pelo pleno conhecimento. O que é pleno? Pleroma. A plenitude. A plenitude do quê? Dos saberes. A plenitude da ciência humana. Não, o texto vai dizer que a plenitude do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, para aí, veja bem. Aqui Pedro está iniciando essa introdução, falando que nós devemos se recebemos a justiça de Cristo, cremos em Jesus, nos entregamos a Ele, o que nós devemos fazer? Nos encher do pleno, do máximo que conseguimos e atingimos de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E aí começa o baile. Porque o que Pedro vai dar é um show nesse capítulo 1, para responder àqueles irmãos por que eles deveriam aprofundar no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Nós conhecemos o Senhor, Deus e Pai e Jesus Cristo aonde? Na Escritura. Então poderíamos dizer por que aquele povo precisava se aproximar, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Pergunta para você, pergunta para nós. Por que nós devemos e precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus? Pela palavra. De estudar a palavra. Por que eu preciso meditar na palavra? Primeiro, versículo 3 ao 11. Ele vai dizer que nós devemos buscar esse conhecimento pela palavra de Deus, porque pela palavra nós descobrimos o efeito de nós termos sido eleitos de Deus. Preste atenção nisso aqui. Deus olhou para a humanidade inteira corrompida, inteira morta. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem distinção. Pecaram como? Em Adão.
Salmo 51, Davi vai dizer, olha, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A ideia de Davi era dizendo assim, olha, a humanidade inteira nasce desconectada. A humanidade inteira nasce morta, espiritualmente, no que diz respeito a Deus. E isso corroborando com Romanos 6, 23, que diz lá assim, porque o salário do pecado é a morte. Adão pecou e ele recebeu o quê? Morte. Passou a experimentar morte física, uma morte espiritual que foi a desconexão de Deus. Deus tirou ele do Éden. E essa morte espiritual levou-os a se desconectar de tal forma que entrou em colapso os relacionamentos interpessoais deles, brigas, e aí é um exemplo claro, né? Por que você briga com a sua esposa? Por que você aponta o defeito da sua esposa? Por que quando seu cônjuge erra, você se aponta o defeito? Eu estou falando de outros cônjuges, vocês não. Vocês não têm esse problema, vocês são santos. Por que quando nosso cônjuge erra, nós apontamos o defeito dele ou dela? Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, quando ele foi criado, e Deus criou da costela dele a mulher, ele olhou para ela e viu, osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Era tudo lindo e maravilhoso. O dia que ele caiu, o dia que ele se desconectou de Deus, Deus chegou diante dele e perguntou para ele, que é isso que fizeste? Aquela mulher que era varoa, que era osso do osso, ele pegou e fez o quê? Ele virou para Deus e falou, a mulher que tu me deste. Aquele homem que, naquele momento, se considerou o varão, o protetor dela, agora ele era o acusador da sua própria carne. E assim nós vamos fazendo a vida inteira. Nós acusamos os nossos cônjuges, nós acusamos os filhos, os filhos acusam os pais, as pessoas se acusam, as pessoas se matam, e aí o desenrolar disso, Caim mata Abel, e as pessoas começam uma guerra consigo mesmas, uma guerra contra aquela terra que produzia só ervas para se alimentarem, passou a produzir cardos e abrolhos, está lá em Gênesis capítulo 3, os efeitos da queda. E por conta disso, o cenário desse, agora preste atenção nisso, que isso aqui que é a beleza do evangelho, da eleição. Diante desse cenário de todos caminhando para a morte, Deus ele resolveu amar pessoas, e escolher pessoas para ele, e eleger pessoas. E para que nessas pessoas ele aplicasse o seu amor, ele despertasse essas pessoas para as realidades dele, que pudesse olhar para a vida de uma forma diferente, começasse a medir a vida a partir do que ele dizia e do que ele estava fazendo. E o Senhor tem feito isso desde o Éden. Ele está reconciliando homens com ele mesmo por meio de Jesus. Desde o Antigo Testamento ele está fazendo isso. Ele está reconciliando homens. Antes de Jesus vir à terra, ele reconciliava homens com ele mesmo por meio do Jesus que viria. Depois que Jesus veio, ele reconcilia homens consigo mesmo por meio de um Jesus que já veio e que retornará para buscar essa igreja. Agora, se você foi escolhido por Deus, você foi escolhido para alguma coisa, e aqui nesse versículo 3 ao 11 tem os efeitos. Do versículo 3 ao 4, quando ele nos diz, visto que pelo seu divino poder nos tem doadas todas as coisas, versículo 4 vai dizer, pelos quais nos tem doados todas as coisas, e aí ele vai trazer todos os efeitos dessa eleição, e que nesses efeitos, do versículo 3 ao 4, nós vamos descobrir que nós fomos eleitos para expressar vida e piedade. Nos foram doados todas as coisas para vida e piedade, e por isso não temos desculpas para não crescermos no Evangelho. Você não tem pretexto para dizer assim, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu tenho a minha característica, eu tenho a minha personalidade. Não! Você foi doado, o texto quando diz aí, foram doadas todas as coisas, é porque não tem pretexto para você dizer que, olha, não
dou conta de viver vida de santidade, eu não dou conta de dizer não para alguns pecados, eu não dou conta de dizer não para certas amizades, eu não dou conta. Não há desculpa para isso. O que ele está dizendo aqui, olha, você recebeu tudo, foi doado todas as coisas, tudo foi doado. Olha o que o versículo vai dizer: todas as coisas que fazem o quê? Conduzem a vida e a piedade. E aqui eu quero dizer duas coisas sobre essa vida e piedade. A vida que ele está dizendo é o contrário de morte. Quando vocês estavam mortos, vocês foram resgatados e agora em Cristo vocês têm vida verdadeira. Vocês estavam presos pelo pecado e agora o pecado não mais domina vocês. Mas vocês foram chamados à piedade. Olha nessa palavra, segura aí, vai lá em lá na carta de Romanos, capítulo 1. Vai lá na carta de Romanos, capítulo 1, verso 18. Segura, não fecha aí no 2 Pedro. Porque o capítulo 1 de Romanos vai falar o contrário disso, que é a impiedade. O contrário de piedade é impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda impiedade do homem que detém a verdade de Deus pela injustiça. Olha essa palavra impiedade aí. A palavra impiedade significa não pio. Piedade, pio. Existe um filme, acredito que é um dos filmes do jovem Indiana Jones, esse filme muito atual, dos anos 80. Um dos filmes do jovem Indiana Jones, que ele tinha que encontrar o segredo do homem piedoso. E ele vai caçando, acho que é esse filme mesmo. O segredo do homem piedoso, o segredo do homem piedoso, o segredo do homem piedoso, está caçando, entra numa caverna e tá, é um homem piedoso. Aí chega lá pelas tantas, lá correndo atrás do homem piedoso, ele cai num buraco dentro dessa caverna e cai de joelho. A hora que ele cai de joelho, uma guilhotina passa pouco acima da cabeça dele. Ele já de joelho, ia cortar ele no meio. Aí ele encontrou o segredo do homem piedoso. Qual que é o segredo do homem piedoso? O homem que se curva. O sentido bíblico da palavra piedade é o homem que se curva. Não é o homem que faz ações boazinhas. Nem aquelas pessoas que ficam com o olhar contemplativo, que fala manso. O homem piedoso é aquele que se curva diante de Deus. A mulher piedosa é aquela que se curva diante de Deus, que olha para Deus e se rende a Ele. É que olha para Deus e não vê saída para a sua vida senão por Ele. É que deixa a sua vida ser dirigida por Ele, não pelo que eu acho, não pelo que eu sinto. Porque nosso coração é enganoso, ele nos furta da verdade. Mas o ser que é eleito de Deus, ele recebeu tudo para ser piedoso. Portanto, para você detectar se alguém conhece o Evangelho de Cristo, é só saber se essa pessoa se curva diante de Deus e da sua palavra. E mais, o texto vai dizer que nós descobrimos isso, né? E este crescimento é pelo conhecimento, como? Né? Como que isso acontece? Pelo conhecimento do próprio Jesus. Não é um conhecimento meu, né? Não é um conhecimento de mim mesmo, não é um conhecimento do que eu posso fazer para Deus, mas é um conhecimento da pessoa de Jesus, do que Jesus fez. Por isso que ele estava falando lá no versículo 2, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Eu recebi tudo para viver piedoso a esse Jesus que está sendo revelado na Escritura. Né? E o que mais que a gente descobre como eleito? Versículos 5 a 8, aí no capítulo 1 de 2 Pedro. Nós descobrimos que essa nova vida, ela não é uma coisa simples, ela requer esforço. Tem um livro, se você quiser ler sobre essas coisas, até no grupo discipulado hoje eu estava falando sobre essa questão, tem um livro chamado Criados à Imagem de Deus, de Anthony Huckman. O nome desse livro, ele fala sobre a nossa vida de santidade. Então ele vai falar aqui, o ato de Deus em me salvar, ou salvar pessoas, é unilateral. Só Deus faz, só o lado de Deus que está fazendo. É Deus é que veio, é Deus é que me convence, é Deus é que me converte, é Deus é que me escolhe. Não sou eu que escolho ele, e isso João mesmo vai dizer, né? Relatar que Jesus está dizendo, não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que escolhi a vós outros. Isso é unilateral, é Deus é que faz e pronto, acabou. Por que ele faz?
Porque ele pode, ele é Deus, ele pode tudo, ele pode o que ele quiser. Ele é Deus. Ele simplesmente é Deus. E aquele que é discípulo, diante desse Deus, ele se curva. Fala, Senhor, embora eu não entenda, eu só tenho uma saída, de olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu me rendo ao teu querer e tua vontade. Em contrapartida, a vida de santidade e dedicação como eleito de Deus é bilateral. Eu tenho a minha responsabilidade. Não é unilateral a santidade. Não é, a gente não pode entrar naquela porta assim, ó. Ah, Deus sabe todas as coisas da minha vida, o que precisa tirar ele vai tirar, o que ele precisa fazer ele vai fazer. Sim, Deus vai fazer. Só que eu tenho a minha participação na dedicação da minha vida de santidade. Sabe por quê? Olha o que vai dizer o versículo 5. Olha aí na sua Bíblia. Por isso mesmo. Por isso o quê? A palavra, quando você fala assim, quando você está lá brigando com o seu filho, você lê a bula para ele. Olha, eu pago as contas. Olha, eu faço isso. Olha, eu lavo suas roupas. Ah, eu faço isso. Eu pago escola. Por isso mesmo você tem que fazer isso aqui em casa. É isso que você faz? A palavra por isso está ligando o que você está relatando no passado com o que você vai dizer para frente, certo? Porque foi doado todas as coisas, por isso mesmo, vós, reunindo, aí o que Pedro está fazendo é levando para a igreja a responsabilidade, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Nós descobrimos que a vida de eleição depende do meu esforço. Eu preciso me esforçar para viver em santidade. Eu preciso tomar decisões a isso. O texto aí do versículo 5 inicia com a palavra, tem aí, por isso mesmo vos reunindo toda a vossa diligência. Essa é uma palavra central nesse texto. Porque é com diligência que eu vou fazer as outras coisas. O que significa a palavra diligência? A palavra diligência aqui tem aquele significado de interesse, cuidado aplicado, forte, né? Executar uma tarefa com grande dedicação em tudo que faz. Ou seja, vida de santidade precisa ser levada com muita dedicação. Dá trabalho ser santo. Dá trabalho viver a vida de santidade. Se não está te dando trabalho viver a vida de santidade, talvez você não esteja vivendo. O que ele está dizendo tem esforço. O autor dos Hebreus vai dizer alguma coisa parecida no capítulo 4. No capítulo 4, quando ele vai falar sobre a dedicação nossa no reino. Porque embora nós não deveríamos, os hebreus não precisavam voltar às práticas judaizantes e viver pela performance, eles precisavam se esforçar para manter no caminho. Por isso que lá no capítulo 4 ele chega no momento que vai dizer assim, olha, esforçando-nos para entrar no descanso de Deus. O descanso lá que ele está falando, e falando com o povo hebreu, era o sabate, que era para o judeu, era o dia de descanso. E aí ele vai falar para o judeu, olha, não é um dia de descanso que vocês têm que separar. Vocês têm que se esforçar para viver uma vida de santidade, para entrar no céu. A ideia era de que eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para essas boas obras. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. O que ele está dizendo é, você tem a sua participação nessa parte. E é o que Anthony Huckman, no livro dele, Criados à Imagem de Deus, vai nos trazer. Que você tem responsabilidades. Você tem responsabilidade. E qual que é a responsabilidade? Aqui ele vai fazer um jogo de palavras. Este cuidado aplicado era para moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Ponto-chave. O esforço que você tem que fazer. O nosso esforço, embora nós temos que ter todo cuidado com pandemia, mas o nosso maior esforço não é não ser contaminado pelo coronavírus. Sinto muito dizer. Nós temos que ser prudentes, mas o nosso maior esforço não é esse. Nosso maior esforço é ser prudente, mas moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Todas as pessoas,
todas as pessoas que estão em crise na vida, o jeito que tem decisões para fazer, você precisa tomar decisões a partir do que Cristo diz. A pessoa te magoou, como é que você tem que fazer? Moldar a sua vida e as suas decisões pelo que Cristo diz e agir da forma que Cristo mandou você e eu agirmos. Por isso que ele está dizendo, moldar o caráter. A palavra caráter aí está significando aí, trazendo o conceito de virtude. A palavra virtude era uma coisa muito comum no mundo grego, que os filósofos antigos, eles ficavam sempre tentando encontrar a grande virtude do ser humano. Onde estava a grande virtude, a grande essência do ser humano? E aí o que Pedro vai dizer para aquele povo, e olha só, Pedro, um indouto, um chucro, pescador, estava lá trazendo conceitos da alta filosofia grega. Isso é que é a beleza do evangelho. E Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, né? Nós estudamos em Coríntios semana passada, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para enganar os sábios e fez dos sábios idiotizados perante os indoutos, né? Está lá Pedro, ensinando alto nível de filosofia grega para aquele povo. Aquele povo estava procurando virtude nas coisas, no sentido das coisas, no sentido da vida, uns pelo prazer, outros pela ciência, outros pela gnose, né? O mais conhecimento sobre as transcendentais, quem tem aquela coisa assim espiritualizada. E Pedro fala assim, gente, a virtude se encontra no moldar do caráter a partir do caráter de Cristo. Essa é a grande virtude, porque esse é o fim principal do homem, ser igual a Cristo, adorar a Cristo, adorar o Pai. A virtude do crente é se parecer com Cristo. É moldar o seu caráter à luz do caráter de Cristo. E aí o que o texto vai dizer, aprofundamento do conhecimento espiritual. Assim eu sou vigilante, ou seja, tenho domínio próprio. Tem gente que fala assim, né? Não, eu não tenho domínio próprio não, então você não é crente. Pastor, como assim? Quando eu vi eu já fiz. Tudo bem. Isso não, o fato de você não estar exercitando o seu domínio próprio, não quer dizer que você não tem. Porque o texto aí, o que diz aí no versículo 3? Foram doadas todas as coisas. Versículo 4, têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Tudo que você precisa, você já recebeu. E você tem que se esforçar por ter domínio próprio. Você já recebeu, tem você. E domínio próprio é mais ou menos assim, ó. E se você quiser ir lá em Gálatas, capítulo 5, você vai encontrar isso lá. Quando fala das obras da carne e fruto do Espírito. Quando fala das obras da carne, ele fala no plural. Várias obras. Bebedice, um monte de coisa. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, ele não fala no plural, ele fala o fruto. Você sabe por quê? É intencional aquilo. As obras da carne são variadas. E ele fala, são várias. Mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, humildade, e fala lá do domínio próprio. A ideia é, quando você se converte, essas obras da carne, tudo isso que tem, não tem mais domínio sobre você. E se você converteu e se rendeu a Cristo, foi entregue no seu coração e colocado em você um fruto, que se chama fruto do Espírito. Você já comeu mexerica, né? Óbvio, gostou demais. Pocã. Pensa numa mexerica. É um fruto com vários gomos, né? Ali é o fruto do Espírito. Você recebeu tudo. Tudo foi aplicado ao teu coração. O que você precisa? Aperfeiçoar isso. E isso requer esforço. Paciência, piedade, fraternidade. Em tudo amorosos requer seu esforço. Você tem responsabilidade com isso. Não joga nas costas dos outros o que é responsabilidade tua. Você vai ter que se esforçar mais por ser santo. Porque você não tem que só ser santo. Você tem também que parecer santo. Ser e parecer. Não é só parecer santo para as pessoas. Mas também não tem como você ser santo e não ser visto como um santo. Se você é santo, o que os discípulos foram chamados no capítulo 11 de Atos? Cristãos. A palavra cristão era um xingamento. Que era pequeno Cristo. Lavar os cristinhos lá. Os metidos a Cristo. Lá vai eles lá. Era isso que estava falando. Você sabe por quê? Porque eles eram santos e pareciam santos. As pessoas olhavam para eles, esse povo é seguidor de Jesus.
esse povo segue a Cristo. As pessoas às quais você se relaciona, identifiquem-se você mesmo, elas não sendo cristãs. Está vendo o que Pedro está corrigindo aqui? É um negócio muito sério, gente. E que talvez tenha a ver conosco, com a nossa vida. Como nós estamos levando a nossa vida com Jesus, de verdade. E que nós precisamos nos moldar a isso. E também a gente descobre, verso 9 ao 11, que nós descobrimos que nós precisamos frutificar nessa vida, que é o que ele vai dizer aí, ó. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Que coisas? Todas essas virtudes. Aquele que não tem o caráter de Cristo, que não está se moldando pelo caráter de Cristo, está cego. Só pode. Vendo só o que está perto. Você está só vendo o problema agora. Você não está vendo coisas mais dentro do seu coração que tem um problema muito maior. Você já viu aqueles navios destroyers? Os navios destroyers eram aqueles navios assim. Chegava diante no mar, diante do seu inimigo, ele por radar, ele identificava o lugar que estava o submarino. E ele tinha que destruir aquele submarino. E aí ele lançava um míssil lá. Só como que ele descobria se pelo radar não pegava que tinha atingido o submarino? Ele descobria pelo óleo, que subia, do óleo submarino, que uma vez atingido, subia e ficava submerso, ficava por cima. Então ele atirava lá embaixo e olhava em cima se via o óleo. Viu o óleo, foi atingido. Então ele conseguiu atingir. Aquele óleo é o problema? Não. O problema está lá embaixo, com o navio, com o submarino atingido. Os nossos pecados de ira, ímpetos de raiva, ansiedade, todos os nossos pecados, eu não consigo mudar alguma área da minha vida, todos eles são pecados verdadeiros, mas são superficiais. O problema é mais embaixo, é o nosso coração. Quando nós lidamos com os nossos ídolos do coração, é aí que nós precisamos avaliar. Por que eu fico tão irado quando as coisas acontecem do meu jeito? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Por que eu lanço mão da mentira e não falo a verdade quando ela me desconstrói o caráter? Por que eu prefiro pecar contra Deus mentindo para tampar um erro meu? É essa a pergunta que nós devemos fazer para nós. Por que eu prefiro mentir? Por que essa defesa da minha imagem, ela me seduz tanto? Isso é muito sério. E isso tira filhos de igreja, gente, quando pais não são honestos. Eu fico a me perguntar por que filhos de líderes, de pastores, eles têm um alto nível de desvio do evangelho, dos caminhos de Jesus. Por que muitas vezes pregar para as nossas famílias é tão complicado? Será que porque eles não veem esses ídolos escancarados, esses bezerros de ouro escancarados na nossa vida? E que nós precisamos desconstruir, desfazer e mostrar Cristo, somente Cristo para eles? Pergunta que a gente pode abrir esse parênteses, porque o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos frutificar nesse reino, porque nós somos chamados para um reino diferente. Nós não fazemos parte mais desse mundo. Esse mundo não é nosso, essa forma, esses pecados do passado não podem mais nos nortear. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos gerar novos frutos. É o que ele está dizendo aí para nós. E isso, da seguinte forma, verso 9 ao 11, né? Por que nós precisamos frutificar? Porque a frutificação relembra a minha purificação, versículo 9, olha o que ele diz. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, quando eu frutifico, quando eu não frutifico, eu me esqueço que eu fui purificado. Como é que eu sei que eu sou crente? Quando eu estou frutificando no reino. E frutificar no reino é pegar todos esses atributos do verso 5 ao 9, 5 ao 8 e colocar ele em prática, me esforçar todo dia. É reforçar para minha mente e coração que eu sou nova criatura. E o texto vai dizer também que porque a frutificação confirma a nossa eleição. E aqui é um negócio muito fantástico. Olha o versículo 10.
Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, o quê? Se você quiser circular essa palavra, confirmar, ela é a chave desse versículo. Procurando com toda a diligência, o que é diligência? Esforço aplicado, dedicado, a fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Tem uma frase de um dos reformadores, eu não lembro quem que disse, mas ele disse assim, ó: não duvide da sua eleição, mas confirme a sua vocação. Não duvide que Deus te elegeu e te chamou, mas confirme na sua vida isso. Nós temos a capacidade muito grande de entender que fomos eleitos, mas somos lerdos em confirmar isso com a nossa vida. Não demonstramos para as pessoas que eu sou eleito. Olha, eu não penso igual o mundo mais, eu sou outra pessoa. Eu preciso confirmar isso, que é o que o texto vai dizer: confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em algum tempo. Versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino do eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a frutificação, ela contribui para eu perseverar até o fim. A frutificação confirma que eu estou no caminho certo. Quem que já viajou por estrada que não conhecia? Só levanta a mão, só para saber. Quem está ouvindo aí na internet, levanta a mão aí para eu ver. Vi. Já viajou de tarde, você não conhecia? E você olhou depois, você teve ali um GPS, um mapa, tentou se localizar para saber se você estava no lugar certo? O quão foi importante para você identificar, olhar e ter onde recorrer para saber que tinha um lugar certo, que estava no lugar certo? O quão foi importante para você isso? Poxa, eu não estou na estrada errada, eu não posso errar, a gasolina está acabando, se eu errar, pegar um combustível, pegar uma estrada aqui que não dá certo. Né? Você já teve isso? A frutificação no reino, o se esforçar, é como você está numa estrada em que às vezes você pode até sentir meio que perdido, mas você olha naquele GPS da frutificação e confirma: eu estou no caminho certo. Esse é o caminho. Então, dar frutos, frutificar no reino te ajuda a isso. Você se sente fortalecido. Não há desânimo que te atinja, querido. Nada vai te atrapalhar do caminho de Jesus, da vida devocional. Por que quando tem problema a gente desanima da vida devocional? O que a gente precisa é, nesse momento, frutificar, perseverar, se esforçar. Segunda coisa que esse texto nos mostra aqui, versículo 12 ao 15, além de que eu preciso, por que eu preciso, a primeira razão, né, por que eu preciso aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, é que pela palavra também eu posso conhecer e fortalecer outros irmãos. Eu tenho o dever de fortalecer outros irmãos. E por que nós podemos dizer isso? Pedro escreve essa carta para irmãos que estavam com seus desafios. Só que Pedro estava com desafios dele. Pedro estava aqui há dias antes de ser executado por Nero. Irmão, o imperador ia matar ele. Você sabe o que é um prefeito, um governador, um presidente? Virar para você e falar que vai te matar, e você vai deixar sua família sozinha no mundo. Tem um monte de gente com medo de morrer por conta de coronavírus ou de outra crise. Aqui nós temos um homem que tinha família, que abandonou o trabalho e que agora estava na iminente morte. E é nessa iminente morte, o que ele faz? Olha o que ele faz. Por esta razão, porque você... Que razão? Por essa razão que está vindo ali atrás. É você brigando com seu filho lá. Olha, eu pago as contas, olha, eu faço isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Por isso eu estou aqui falando com você, não é assim que você faz? Eu falo isso aqui porque eu te amo. E pai realmente, pais, na maioria, eles sofrem, eles apanham, eles têm dificuldade, mas ele está lá tentando cuidar do filho e ensinar o filho. E aqui está Pedro fazendo isso com os outros, que não era filho dele ali, mas eram irmãos, pessoas queridas,
que foram eleitas por Deus, salvas pelo Evangelho de Jesus. E aí ele vai lá e faz o quê? Olha o que ele faz. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada. O que ele está fazendo? O povo sabia o que tinha que fazer. Não, ele não está dando ensinamento novo nenhum. Ele está falando assim, eu sei que vocês sabem, mas eu estou aqui para reforçar isso com vocês. Lembrar vocês das verdades centrais do Evangelho. Conhecer a palavra é entender que eu tenho essa responsabilidade de fortalecer outros, não na minha experiência, não com o meu legado, não com a minha vida, mas com o Evangelho de Jesus. E olha o que ele está fazendo aqui. Ele não está ensinando o povo, olha, pessoal, vocês têm que ser igual a mim. Olha, eu faço os negócios certos. Não. Ele fala assim, sejam igual a Cristo. Se fortaleçam em Cristo. Molde o caráter de vocês em Cristo. Ele está lembrando o povo a isso. Fortalecer os outros é lembrar das verdades da palavra de Deus. Agora, se eu não estudo a palavra, não medito da palavra, não tenho verdade da palavra para passar, como é que eu vou ensinar, né? Eu deixei de meditar na palavra, eu deixei de buscar a palavra, como é que eu vou ensinar a palavra? Como é que eu vou ensinar a palavra para os meus filhos se eu não estudo a palavra? Como é que eu vou estudar a palavra com uma pessoa que está lá com problema no casamento, problema com os filhos, não dá conta de gerir a vida com os filhos, não dá conta de gerir a si mesmo, solteiro, não dá conta de gerir a vida? Como é que eu vou ensinar a palavra para essa pessoa se eu não medito na palavra? Então, para ensinar os outros, eu preciso tomar a decisão de estudar a palavra. Eu preciso disso. Isso faz bem para mim, isso me molda. Fortalecer os outros, mesmo diante da morte. Versículo 14. Olha o que ele vai dizer. Também considero justo, enquanto estou presente, estou neste tabernáculo, despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele associa a palavra tabernáculo a templo dele, o corpo. Eu estou presente aqui agora. Mas Jesus me falou que eu ia morrer. E ele foi morto por Nero. No momento que ele foi morto por Nero, igual Jesus morreu na cruz. Só que no momento de morrer, Pedro falou assim, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que meu mestre. Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. E morreu agonizando, afogado no próprio sangue, que das suas vísceras subia para a sua garganta. Glorificando a Jesus. Nesse momento que ele escreve essa carta, ele sabia da morte que o esperava. Mas a preocupação dele era com o quê? Com a vida dele? Com a dispensa dele? O que ia ser dos filhos dele? Não. A preocupação dele era com irmãos que precisavam ser fortalecidos. Nenhum de nós aqui estamos na iminente morte com Pedro. Gente, vamos fortalecer os irmãos da igreja. Vamos fortalecer os irmãos dos nossos grupos pequenos. Líderes, fortaleça os irmãos dessa igreja. Fortaleça os irmãos. Como? Com a palavra dele. E por isso que nós precisamos fortalecer eles com dedicação. É o que ele vai dizer no verso 15. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que em todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis as lembranças. Olha só, mesmo depois que eu morrer, vocês conservem firme aí. Está vendo a beleza disso, gente? Um cara que diante da morte está preocupando com os irmãos. Muitos nem oram pela igreja. Muitos nem oram pelos irmãos. Muitos nem oram pela liderança. Muitas pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo na vida dos outros. E nós esquecemos de orar, nós esquecemos de nos preocupar, achamos que a responsabilidade é da liderança. Enquanto aqui Pedro está dando a demonstração e o ensino para nós sermos iguais a ele aqui, sem falar mimite. Embora não veria problema nenhum de ele dizer isso, porque isso aqui é imitável. E por fim, versículo 16 ao 21, já terminando, ele vai dizer que nós precisamos nos aprofundar
no conhecimento da palavra, para testemunhar às pessoas a superioridade da palavra. E eu queria ler isso aqui atentamente com os irmãos, para a gente encerrar, que é o seguinte, ó. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de Jesus Cristo, seguindo as fábulas engenhosas e inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu não fiquei aqui ensinando psicologia positiva, filosofias gregas, coisas lindas, pensa no próximo, ajuda social. Não foi isso que eu ensinei, embora pensasse no próximo. O que ele estava querendo dizer assim, olha, o que eu estou ensinando é coisa muito mais profunda do que fábulas, do que conversas, do que frasezinhas filosóficas. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando de uma vida que vocês precisam ter aí. E de que eu experimentei e fui testemunha ocular da palavra revelada. Que a palavra chegou até nós. Por isso que ele vai dizer no verso 17 e 18 o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus e Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviado a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, a palavra de Deus, versículo 16, fala que ela é superior aos pensamentos humanos, mas a palavra de Deus também, ela revela a glória e a honra de Jesus. Paulo, lá em Colossenses, ele vai fazer um tratado dizendo sobre a glória de Jesus. O Deus Pai confirmou Jesus como Senhor de toda a criação, como está acima de toda a criação. Versículo 19 vai mostrar que a palavra de Deus, ela deve então ser aceita por todos. Todos aqueles que creem, evidentemente, né? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética: fazei bem em atendê-la. Versículo 20, versículo 19. Fazei bem em atendê-la. Então, você tem uma Bíblia, você tem a palavra para vocês atentarem. Vocês fazem muito bem em atender essa palavra, em acatar a palavra de Deus. E aí ele vai dizer: como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha só, a ideia aqui, nós devemos crer na palavra para que ela ilumine o nosso coração. E eu devo crer nela e atender ela para que eu possa brilhar num tempo de escuridão. Sabe o que é isso aqui, gente? Na prática, aproximar da palavra, mostrando a superioridade dela, para compreender que o que eu preciso não é uma resposta ao coronavírus. O que eu preciso não é de uma resposta para a crise financeira. O que eu preciso é da palavra de Deus brilhando em mim, porque a partir disso eu vou ter compreensão do todo, de todas as coisas. A minha mente vai mudar. Eu vou aprender a viver no mundo tenebroso, no mundo cheio de desajustes. Eu vou aprender a superar as minhas crises, porque existe uma palavra brilhando em mim. E essa palavra é a de Deus. Versículo 20 e 21 vai mostrar que a palavra de Deus, ela vem do Espírito. De onde vem essa palavra, né? E aí ele vai falar para aquele povo: olha, brilhe isso. E de onde ela veio? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: a Bíblia foi escrita por homens. Quando alguém dizer isso para você, fala a verdade. E a Bíblia diz que foi homens mesmo. Só que homens cheios do Espírito. Que o próprio Deus os inspirou. Não foi psicografia. Foi Deus que inspirou homens para conhecer a sua vontade e revelá-la na Escritura. Você não precisa de revelações por aí, novas. Você precisa de ninguém que vem profetizando e revelando segredinhos. Você precisa se aproximar da palavra. É isso que Pedro estava falando. Naquele tempo já tinha pessoas dessa forma. Quando ele fala das elucidações humanas, ele está falando de pessoas que querem explicar por elucidações, por coisas misteriosas e místicas, porque somente a palavra de Deus é suficiente.
De forma que você pode colocar isso em prática na sua vida. Você foi chamado para ser santo, para ser santo. Você foi chamado para isso. Então, as pessoas precisam ver em você as marcas da santidade de Cristo. Elas precisam ver isso. E elas precisam ver isso por amor a Cristo. E por amor a Cristo, você precisa abandonar práticas que desonrem o nome de Cristo. E isso só você pode identificar em você. Só você. Eu não posso. Eu sei das minhas, que eu preciso moldar. Mas você precisa tomar decisões hoje, de ser santo e parecer santo. Segundo, se importar com o crescimento dos irmãos é um dever de todo discípulo de Cristo. Você precisa se importar como é que os irmãos mais próximos a você dessa igreja estão crescendo na palavra de Deus. Você precisa tomar essa decisão. E por isso eu queria desafiar você a chamar essas pessoas mais próximas a estudar a Bíblia com você. Pastor, eu já estou estudando Bíblia com um grupo de pessoas. Continue firme aí, estudando Bíblia com esse povo e foca neles. Se você tem um grupo discipulado, foca nesse pessoal aí. Estuda a Bíblia com essas pessoas. Mas se você quer estudar a Bíblia com alguém, eu tenho uma sugestão para você. Você pode estudar o Evangelho de João junto com essa pessoa. E tem um livro do pastor Jair Macedo que você pode usá-lo. Tem ele disponível aqui na igreja. Você pode adquirir esse livro. Esse livro tem manual de roteiro de estudo para aluno e discipulador. Então, se você quiser estudar o Evangelho com alguém, ótima indicação. Você está lá no seu grupo discipulado, eu quero estudar a Bíblia com alguém. Eu quero estudar a Bíblia com alguém. Tem uma pessoa que é meu alvo de evangelização, eu quero estudar a Bíblia com essa pessoa. Boa estratégia, vai estudar o Evangelho de João com essa pessoa. Eu quero estudar o Evangelho com a minha casa, com a minha família, estudar o Evangelho de João. Ótima indicação, uma boa sugestão. Existem outros materiais que não faltam. Não, eu quero ler um livro da Bíblia com a pessoa. Leia o livro da Bíblia com a pessoa. É assim que a gente investe no crescimento das pessoas. O Evangelho no coração. Nós não investimos no crescimento das pessoas mandando elas fazer alguma coisa para Deus. Mas nós precisamos juntar com ela para aproximar junto com ela do Evangelho de Jesus. Estude Bíblia, estude a Bíblia com as pessoas. E tire apenas do churrasco e leve para o Evangelho. O churrasco é bom, mas Jesus não comia com ninguém sem propósito. Ele comia de propósito, porque ele queria levar o Evangelho dele. Por isso que eu falo sempre, Jesus era intencional e nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Se esse relacionamento não está sendo intencional, ou se você não consegue ser intencional de levar o Evangelho para essas pessoas, não adianta bater nesse relacionamento. Não adianta você tentar mais com esse relacionamento. Porque você já perdeu o momento com essas pessoas. Ou Deus ainda não te levou a entender, ou não levou essa pessoa a entender. Por isso nós precisamos ser intencionais. Nós estamos nesse mundo para isso. Pastor, mas então eu vou ter que viver em função da missão? É. Porque foi para isso que Jesus te chamou. É seu pai, é sua mãe, que você vai ter que investir, seus filhos, seu cônjuge, não sei. Mas é a missão que Jesus te chamou. Jesus te chamou para isso. Estude Bíblia com as pessoas. E por fim, eu queria terminar com uma pergunta de implicação. O que a palavra de Deus representa para você? Mais um manual? Uma regrinha? Um livro bom? De muita moral? De algumas coisas para eu falar não pode? Ou algumas coisas para falar que pode? O que a Bíblia representa para você? O que a palavra de Deus está representando para você? Não sei da sua resposta, mas eu sei profundamente que se ela representa para você sua única regra de fé e prática, você vai sair daqui com o coração aquecido e encorajado por focar tua vida nela. Porque nós temos um Deus que nos chama para dançar uma valsa com Ele. Quando eu peco, eu me arrependo, creio e volto a obedecer. Se você quer dançar uma valsa com o Senhor agora,
e quer se arrepender da forma como você estava vivendo e retornar a um primeiro amor, vamos dizer assim, eu quero desafiar você a se colocar de pé, eu quero orar com você. Se você já está bem, permaneça como está. Caso você queira orar e frutificar no reino e viver as realidades do reino, eu peço que você se coloque de pé. Eu quero orar com você. Pai de amor e graça, no nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, guardando a nossa vida, nos fazendo, ó Deus, alinhar a nossa vida à Tua palavra, nos fazendo expressar vida de santidade no nosso viver, a forma como temos conduzido os nossos relacionamentos, a forma como temos conduzido a nossa vida. Meu Deus, me ajude, nos ajude, Deus, a viver diferente. Ajude-nos, ó Deus, a expressar o Teu amor, a Tua santidade, a vida das pessoas que o Senhor nos traz. Deus, quem está ouvindo nesse momento, ou vier a ouvir depois, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, esteja alcançando esses corações, de uma forma, ó Deus, que o coração seja quebrado, seja moído. E uma vez feito isso, que possa fazer o Senhor novo de novo. Que a Tua palavra seja para nós, Senhor, mais do que um livro. Que nós possamos olhar para a Tua palavra e perceber a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua grandeza. Que possamos ser dirigidos por ela, que homens que estão aqui, casados, possam dirigir os seus relacionamentos a partir da Tua palavra. Mulheres possam ser mulheres segundo o Teu coração, sendo dirigidas pela Tua palavra. Nos dê força, Deus, para dizer não para algumas propostas, para saber equilibrar e viver uma vida equilibrada, Deus. Nos dê força a isso. E dê força para isso, Deus. Eu peço perdão pelos nossos pecados e certos do Teu perdão, ó Deus amado, volto a minha face para o Senhor, a minha vida para o Senhor e peço, Deus, fortaleça o meu coração para uma nova realidade. E fortaleça o coração daqueles que estão dispostos a frutificar no reino, Deus, para serem um instrumento nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que eu te peço, meu Pai. Amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus vivo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. O povo de Deus diz, amém. Irmãos, só um avisozinho. Vou falar para o Leopoldo mandar de novo um link, aquele link que está sendo enviado pelo Leopoldo, com relação ao cadastro de membros e pessoas que estão começando a vir à igreja, é para todos fazerem. Primeiro, vai ser os adultos, porque se tiver algum menino, alguma criança que já tenha e-mail, precisa do e-mail para fazer lá. Então você vai lá e faça o seu cadastro naquele link. Porque nós compramos um sistema de gestão para a igreja. De gestão, não é de gestão não. De gestão para a igreja. E todas as pessoas precisam ser cadastradas, inclusive visitantes. Inclusive visitantes. Tá? Então, se você conhece alguma pessoa que está visitando a igreja constantemente, manda um link para ela fazer o cadastro dela. Ou se você pode fazer pelo celular. Já tem um aplicativo da igreja para você baixar. Nós ainda não publicamos porque nós precisamos desses cadastros todos alinhados. Tá bom? Então, eu vou pedir para o Leopoldo mandar de novo. Vai ser mandado nos grupos pequenos, líderes de grupos pequenos que estão aí. Mandem no grupo pequeno, para todos, inclusive do pequeno grupo. Porque lá no pequeno grupo tem um cadastro para pequeno grupo também. Depois vai ser feita a triagem. Tá bom? Então, faça aquele cadastro lá no link. É o link do Prover, que é um sistema de gestão que a gente comprou para a igreja. Então, está sendo pago, é por mês.
inclusive sistemas financeiros da igreja, tudo vai ser transmitido por lá. A nossa ideia é poder ter com esse aplicativo, inclusive, treinamentos online, cursos online, tá? Tudo isso aí é possível lá. Então, faça seu cadastro lá, para pessoas que estão novas aí. Semana que vem, tudo certo aqui de novo, segunda carta de Pedro, no segundo capítulo. Se quiser ler a carta de Pedro, são só 3 capítulos, vai ajudar bastante na sua compreensão. Deus abençoe, até hoje à noite. Grande abraço.